Hoje vou explicar um filme de drama japonês chamado Survival Family. À frente. Atenção e cuidado. A família Sasuke é uma família de 4 pessoas que vive numa zona suburbana de Tóquio. No início do filme, vemos-los no seu pequeno apartamento. O pai, Yoshiyuki Sasuke, está a ver televisão enquanto o filho, Kenji, e a filha Hayu estão ao telemóvel. Vemos que a família está totalmente dependente da tecnologia para se manter entretida e quase nunca passam tempo uns com os outros. Na manhã seguinte, Yoshiyuki acorda tarde e vê que o seu despertador não está a funcionar. Sai a correr para a rua e pergunta à sua mulher Mitsui que horas são, mas descobre que nenhum dos relógios funciona. Mitsui também lhe diz que tudo o que funciona com eletricidade deixou de funcionar devido a um corte de eletricidade. Yui acorda e fica assustada ao ver que o ar-condicionado e a televisão também não estão a funcionar. Yoshiyuki tenta ligar para a companhia de eletricidade, mas o telefone também não funciona. O pai e os filhos vestem-se rapidamente e saem para o trabalho e para a escola. Vem uma multidão junto ao elevador à espera que este chegue, mas depressa descobrem que a falta de eletricidade também parou o elevador. Toda a gente do andar desce as escadas, confusa com a estranha e súbita falha de energia. Yoshiyuki já está atrasado, por isso corre para a estação de comboios. Mas depara-se novamente com uma multidão. Acontece que a falha de energia parou os comboios, pelo que não poderão viajar até nova ordem. As pessoas tentam apanhar um autocarro como alternativa, mas todos os sistemas elétricos e movidos a combustível estão embaixo. Ao mesmo tempo, vemos Kenji a ir para a escola na sua bicicleta. A cidade, normalmente movimentada, não tem veículos a circular. Confuso, Kenji continua a pedalar e vê toda a gente a ir para o trabalho a pé. 2 adultos até olham para sua bicicleta com inveja do miúdo. Quando Yoshiyuki chega finalmente ao seu escritório, as portas automáticas da frente estão fechadas. Mais estranho ainda é o facto de nenhum dos relógios estar a funcionar, pelo que não sabem que horas são. Depois de refletirem durante algum tempo, 2 dos seus colegas partem a porta de vidro e entram para trabalhar. Mas a desilusão apodera-se deles quando se apercebem que os computadores do escritório também ficaram sem energia. Entretanto, Mitsui encontra-se com as amigas à porta do apartamento e discutem o problema da falta de eletricidade. As amigas correm para a loja para comprar velas para a noite. Mitsui está confusa porque acredita que a eletricidade vai voltar à noite, mas segue as amigas na mesma. Na mercearia, as pessoas abastecem-se de comida, água e mantimentos. Mitsui faz o mesmo e espera numa longa fila para pagar as coisas. Como as máquinas não estão a funcionar, a caixa anuncia que só aceitam dinheiro. Desta forma, algumas pessoas saem da fila para trazer dinheiro do multibanco, apenas para ver que os multibancos também não funcionam. No escritório de Yoshiyuki, as pessoas apercebem-se que não se trata apenas de uma falha de energia normal, mas não sabem exatamente o que se passa. O chefe despede-os por hoje, pois não podem trabalhar sem computadores. No regresso à casa, Yoshiyuki vai a uma loja de bicicletas. Os preços das bicicletas estão altos por causa da interrupção, mas Yoshiyuki compra uma mesmo assim. À noite, a família Sasuke acende velas à volta da casa e janta em paz. Kenji vai à casa de banho e descobre que a sanita não puxa o autoclismo. As torneiras também deixam de funcionar. Yui fica confusa porque a falta de eletricidade não deveria fazer com que as torneiras deixassem de funcionar. Depois do jantar, as crianças voltam para o seu quarto, como de costume, mas depressa se aborrecem sem seus telemóveis e a internet. Toda a família se reúne na varanda e fica a olhar para o céu. A cidade escura realça a luz que vem das estrelas. A família desfruta de um tempo de qualidade juntos, depois de muito tempo. É já o 3º dia após o corte de eletricidade e o apartamento da família está em mau estado. Os pratos sujos acumulam-se no lava-loiça devido à escassez de água, e a roupa suja está espalhada pelo apartamento. Sem eletricidade, o estilo de vida das pessoas mudou drasticamente em apenas 3 dias. Nesse dia, no escritório de Yoshiyuki, o seu superior pede a todos que deixem de ir trabalhar até a eletricidade voltar. Yoshiyuki retalia, dizendo que se não trabalharem, não ganham dinheiro.
mas o seu superior pede-lhe que tome conta da família. Ele afirma que viver numa cidade como Tóquio será extremamente difícil nestas condições porque em breve ficarão sem comida e sem água. Fora do escritório, Yoshiyuki vê o seu superior com a família a partir para o campo. Yoshiyuki pensa em fazer o mesmo, mas ainda tem esperança que tudo volte ao normal. Mais tarde, vemos Mitsui ir buscar água a um tanque próximo, mas ela, juntamente com a multidão, é mandada de volta porque até o tanque fica sem água potável. Entretanto, Yoshiyuki vai ao banco para levantar algum dinheiro, mas regressa depois de ser empurrado pela multidão. É agora o 7º dia de falta de eletricidade. Todas as mercearias ficaram sem comida e mantimentos. Os escritórios e as escolas fecharam e a falta de eletricidade provocou o encerramento de todas as fábricas. Cada vez mais pessoas estão a mudar-se para o campo e a família Sasuke decide fazer o mesmo. No dia seguinte, fazem as malas e partem de manhã cedo nas suas bicicletas. As crianças vão nas suas próprias bicicletas, enquanto Yoshiyuki leva Mitsui na parte de trás da sua bicicleta. A meio do caminho, tem de comprar água potável, mas todas as lojas praticam preços excessivos. Mitsui regateia e consegue arranjar alguma a um preço relativamente baixo. Param num local para descansar e comer durante o dia e partem imediatamente depois de comer. Finalmente, chegam ao aeroporto, de onde planeiam apanhar o voo para a aldeia de Mitsui, Kagoshima, onde vive o seu pai. Disseram-lhes que os voos ainda estavam a funcionar, mas a decepção apodera-se delas quando veem uma multidão à porta do aeroporto a queixar-se aos funcionários. Acontece que os voos foram cancelados recentemente e só voltarão a funcionar quando a eletricidade volte. Sem ter para onde ir, a família acaba por ficar num hotel próximo. O dono do hotel aproveita-se da sua situação e cobrar-lhes preços exorbitantes. Preços escandalosos, mas a família não se queixa. À noite, Yui sugere que regressem à casa, mas, segundo Yoshiyuki, já não há comida nem água em Tóquio. Pelo que é impossível sobreviver lá. Terão de chegar a Kagoshima de bicicleta. No dia seguinte, Candy e Yui vão a uma livraria e compram um mapa para se orientarem nos locais. Entretanto, os pais trocam 2 garrafas de álcool de Yoshiyuki por uma bicicleta e comida. Depois, a família continua a sua viagem. Após algumas horas, chegam finalmente a uma autoestrada onde vários viajantes como eles estão a viajar para o campo. À noite, param num acampamento e decidem ficar lá com outros viajantes. Um casal vê-os a beber água e pedir-lhes um pouco, mas a família mente que é a última garrafa. Comem a comida e adormecem. No dia seguinte, continuam a viagem e acabam num túnel escuro cheio de cadáveres. São ajudados por senhoras idosas a atravessá-lo. Passaram-se 16 dias após o corte de energia. A família está junto a um rio quando a sua última garrafa de água se esgota. Sem outra solução, Yoshiyuki bebe diretamente a água do rio. Depois de saírem da margem do rio, cai uma enorme tempestade, o que faz com que a família abandone as suas bicicletas e pertences e abrigar-se numa área próxima. Depois da tempestade, voltam para as bicicletas e veem que um dos pneus foi destruído. Além disso, todas as suas roupas e mantimentos também foram destruídos. Em breve, chegam a uma cidade próxima e as crianças vão à procura de comida e água, deixando Yoshiyuki e Mitsui para trás para descansar. Ficam entusiasmados ao encontrar uma mercearia, mas veem que tudo que havia na secção de comida desapareceu. Candy procura um pneu de bicicleta, mas também está esgotado. Depois encontra água de bateria, que é apenas água destilada e pode ser usada para beber. Yui compra comida de gato e leva-a para os pais. Ela experimenta a comida de gato pela primeira vez e acha nojenta. Mas a família tem de fazer cedências para sobreviver. Candy arranja o pneu usando a capa do seu telemóvel e eles continuam a sua viagem novamente. Sobrevivem com água de bateria e comida de gato durante uma semana até encontrarem um grupo de campistas no 22º dia. Os campistas ensinam-lhes sobre ervas daninhas comestíveis à beira da estrada. Um deles tira uma fotografia da família com uma câmera não digital e promete enviar-lhe quando a eletricidade voltar. Viajam juntos durante algumas horas e depois seguem em caminhos separados. No 43º dia, chegam em frente a um aquário onde as pessoas apanham peixes e os comem. A família entra alegremente na fila, pois já não tem muita comida. Mas quando chega a sua vez, já tudo foi vendido. Yoshiyuki implora ao homem que vende os peixes para dar alguns às crianças, mas é ignorado.
Uma família desiludida prossegue a viagem, mas depressa se cansa, devido à falta de comida e água. Um dia, vão parar a um campo onde Yoshiyuki está prestes a comer um inseto. Nesse momento, vem um porco por perto. A família fica muito contente quando Yoshiyuki consegue apanhar o porco, mas tem relutância em cortá-lo, mesmo estando a morrer de fome. Mas estão relutantes em cortá-lo, mesmo quando estão a morrer de fome. Nesse momento, um homem aproxima-se deles e corta ele próprio o porco. Apresenta-se como Tanaka e pede à família que o ajude a levar o porco para sua quinta. Em sua casa, oferece uma refeição à família. Eles devoram-na completamente, depois de terem passado fome nos últimos dias. Durante a semana seguinte, ficam com Tanaka, mas depois decidem continuar a viagem até a aldeia. 3 dias depois, acabam junto a um rio. Acontece que o mapa que estavam a seguir era antigo, por isso, agora, têm de atravessar o rio para chegar ao seu destino. Criam uma jangada improvisada com pedaços de madeira e conseguem levar Mitsui e Yui até ao outro lado. Depois, Yoshiyuki e Candy regressam para ir buscar as bicicletas. No entanto, nessa altura, começa a chover e a água corre mais depressa, levando Yoshiyuki com ela. Candy tenta salvar o pai, mas só encontra a sua peruca na água. A família senta-se junto ao rio a chorar, lamentando a morte de Yoshiyuki. Algum tempo depois, continuam a sua viagem a pé. Os 3 conseguem chegar ao 94º dia graças à comida que tinham armazenado em Tanaka. Estão a caminhar ao longo de uma linha férrea quando, de repente, alguns cães atacam Mitsui, fazendo-a cair da estrada. As crianças correm para salvar a mãe, mas veem que ela tem uma perna partida, levando-a de volta para a linha férrea, mas são novamente atacados pelos cães. Nesse momento, ouve-se o barulho de um comboio a vapor. A família fica muito surpreendida quando o comboio para nos caras para os recolher. Como funciona a carvão, o comboio ainda está funcional. As pessoas lá dentro tratam dos ferimentos de Mitsui e ajudam a família. Na cena seguinte, vemos o corpo de Yoshiyuki a ser arrastado pelo rio. Felizmente, ele acorda e consegue chegar a um caminhão próximo. Nesse momento, o comboio a vapor, em que a sua família se encontrava, passa. Yoshiyuki usa uma tocha de fumo para chamar a atenção das pessoas. Finalmente, o comboio para e a família reúne-se alegremente. O comboio leva-os ao seu destino. Reencontram o pai de Mitsui depois de anos e começam a viver com ele. Na cena seguinte, vemos que passaram 2 anos e 126 dias após o corte de eletricidade. A família Sasuke está a viver na bela aldeia de Kagoshima. Vivem uma vida feliz a pescar e a tecer as suas próprias roupas. Um dia, Yoshiyuki acorda com um despertador a tocar. Depois, toda a aldeia acorda com o regresso da eletricidade. As lâmpadas começam a funcionar e os telefones a tocar. Toda a gente fica muito surpreendida, mas ninguém sabe ao certo o que trouxe a energia de volta. Algumas semanas mais tarde, a família regressa à sua antiga vida em Tóquio. As notícias dizem que o corte de energia, que durou 2 anos e meio, se deveu a uma erupção solar do Sol. Alguns acreditam que foi obra de uma organização terrorista, mas a razão ainda não está confirmada. O filme termina quando a família recebe uma fotografia que um estranho lhes tirou enquanto estavam a viajar. O corte de eletricidade ensinou as pessoas a apreciar as pequenas coisas da vida que tomavam como garantidas, tal como a família Sasuke, que não queria saber uns dos outros. Ficou mais unida do que nunca devido às dificuldades que tiveram de enfrentar. Subscreve para veres mais vídeos como este. Ativa as notificações e deixa um like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.